Bom, antes da gente falar de mediunidade, é muito importante nós recapitularmos algumas leis básicas. Entre elas, a lei do progresso e a lei do trabalho. O que isso quer dizer e o que tem a ver com mediunidade? Bom, a mediunidade não tem nada a ver com a evolução do espírito, ou seja, ela se manifesta nas mais diversas pessoas, independente de gênero, idade, classe social, crença e evolução. Porém, como pessoas, nós precisamos nos esforçar diariamente para progredir. Nós precisamos sempre nos dedicar ao trabalho, ao estudo, ao aperfeiçoamento moral. Não porque nós queremos ser médiuns no futuro, mas porque nós queremos comunhão com Deus, Jesus e os espíritos superiores. Então, quando nós falamos de mediunidade, antes de falar de fenômenos e de mediunidade em si, nós devemos lembrar dessas leis. Porque antes de almejarmos mediunidade, precisamos almejar o nosso progresso e a nossa evolução. E o nosso progresso e a nossa evolução se dá através do esforço próprio. E aí é onde nós entramos na lição de hoje. Gente, não é possível uma mediunidade paga, tá? Não é possível, por vários motivos. Primeiro, a mediunidade, como eu disse, ela vem, né, de todos os lados, das mais diversas formas, e a pessoa emana de si essa energia, esse ectoplasma, como André Luiz chama. Porém, apesar disso e de muitas pessoas emanarem essa energia, até mesmo de forma inconsciente, os fenômenos só ocorrem se os espíritos manipularem essa energia, ou seja, se eles se aproximarem daquele médium e o utilizarem como instrumento. E o que isso tem a ver com a lei do progresso? Ora, uma pessoa que não se esforça, que não trabalha, que não procura a sua própria evolução e seu próprio aperfeiçoamento, que tipo de instrumento é essa pessoa? Então, a pessoa que busca se enriquecer pela mediunidade, que não está dedicando o seu tempo para as suas habilidades pessoais, para o trabalho, para o estudo, né, da sua área realmente profissional, ela não está crescendo. Porque o conhecimento que vem do espírito é do espírito, não é da pessoa. E a pessoa não compartilha a evolução com aquele espírito. Então, por mais evoluído que seja o espírito que se comunica, a evolução é do espírito que se comunica, não do médium. Então, não adianta aquele médium querer vender uma mediunidade ótima, porque ele nunca vai conseguir afinidade com os bons espíritos a partir do momento que ele não está progredindo e que ele não se esforça por conseguir essa evolução. E é por isso que ao longo da história da doutrina espírita nós vemos médiuns constantemente falir. E isso ocorre porque as pessoas se enganam, se deixam enganar, acreditando que elas podem tirar proveito de um dom que ela trouxe consigo nessa encarnação para auxiliar o próximo, para auxiliá-la no progresso, mas que esse progresso tem que partir dela, ela tem que ir atrás dessa evolução. A pessoa não pode estagnar na vida e agora eu vou viver contemplativamente, né, da mediunidade, e é isso. Não, o conhecimento não é dela. As curas que ocorrem, né, nos médiuns de cura também não é responsabilidade e também não é da pessoa que está ali, ela só está fornecendo fluido, né? Quando eu digo da responsabilidade é isso. Agora, da qualidade do fluido, sim, a pessoa é responsável completamente, 100%, tá? Isso a gente tem que lembrar novamente das leis, porque esse fluido que a gente emana, gente, nós modificamos toda hora. E é assim, questão de segundos. Nós temos grande dificuldade com relação ao nosso mundo mental.
Se eu falar para vocês, não pense numa maçã. Todo mundo já pensou aqui numa maçã, né? Isso é rápido, a gente não consegue nem sequer ter ideia dessa velocidade, certo? No dia a dia, se nós não mantivermos a nossa atenção nas coisas boas, nos nossos estudos, se a gente não focar realmente o nosso pensamento ao alto, gente, basta uma pessoa vir aqui, dar uma notícia ruim, falar uma notícia ruim que viu no jornal, jogar uma conversa fútil no ar, todo mundo ao mesmo tempo vai estar pensando, cada um dentro do seu contexto, da sua realidade, mas vai pensar naquilo que a pessoa jogar. Se a pessoa não for atenta e realmente se vincular àquele assunto, ela vai imediatamente cair naquela conversa. Não é assim no dia a dia? Geralmente é assim. A gente recebe uma mensagem de WhatsApp, meu Deus, ai, olha o que aconteceu. Aí a gente imediatamente compartilha. E imediatamente nós estamos comentando nas redes sociais, olha o nosso pensamento aonde está. Olha quantas horas, quantos minutos que a gente poderia estar usando para o nosso engrandecimento pessoal que a gente joga fora. Agora, pensa nisso com relação à mediunidade. Quando nós nos vinculamos a essas notícias ou situações tristes ou sentimentos ruins, qual é o tipo de energia e de formas de pensamento que nós estamos plasmando ao nosso redor? São coisas boas ou não? Não. Pessoas que têm o hábito de assistir minisséries ou filmes violentos. A pessoa pensa naquilo o dia inteiro. Ela está criando ao redor de si cenas ruins, mesmo que a pessoa não veja, mas os espíritos enxergam o nosso pensamento, o nosso teor de vibração. Então, o que vai se aproximar daquela pessoa? Quais são os espíritos que vão estar com ela ali? Se é uma pessoa muito focada no financeiro, quero ganhar dinheiro, quero enriquecer a qualquer custo, qual é o tipo de espírito que essa pessoa vai atrair? É um bom espírito, gente? Não. Né? E não estou menosprezando a nossa luta por uma melhor condição social, mas estou dizendo que é uma distorção desse pensamento, né? Quando a gente passa para o lado da ganância, quando a gente luta por uma questão puramente egoísta, né? Então, quando a gente cai nessa onda do egoísmo, seja em qual campo for, imediatamente a gente quebra a conexão com os bons espíritos. Todos esses sentimentos ruins, toda a ganância, todo vício faz com que a gente não consiga sustentar uma conexão com espíritos superiores. E é por isso que esses médiums acabam falindo, porque o que se aproxima deles são espíritos embusteiros. Então, essas pessoas acabam fazendo muitas coisas que às vezes parecem aos olhos do público, grandes manifestações, às vezes manifestações de efeitos físicos, e todo mundo fica, nossa, quando na verdade são banais, pueris, e que não somam nada naquele conjunto de pessoas. O médium tem total responsabilidade sobre isso. Sim, só que ele não está sozinho nessa história. Então, quando nós falamos de mediunidade, nós não falamos apenas do médium que está ali exercendo a sua mediunidade. Nós falamos também dos assistentes, da plateia. Mais uma vez, o nosso pensamento. As pessoas que frequentam as reuniões mediúnicas, qual é o objetivo que elas trazem consigo? Eu quero uma comunicação especial para mim. É lindo, dependendo, né? Assim, a gente pensa às vezes, né? É um ente querido que você quer. Mas a reunião mediúnica, ela não tem a finalidade de consolar uma pessoa. Ela tem a finalidade de trazer instruções para todos os que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados. Então, quando nós vamos a uma reunião mediúnica, a nossa intenção, por mais difícil que às vezes seja, da gente se desapegar desse tipo de pensamento, a nossa intenção tem que ser o bem de todos. Nós temos que pensar que
sejam acolhidos os espíritos que necessitem, que os bons espíritos nos tragam orientação, porque a partir daí, com certeza, a gente vai receber as consolações que a gente vem buscar. Mas a gente precisa manter esse foco no bem, porque senão o conjunto de pensamentos que emana da plateia atinge o médium que está ali se comunicando, né, servindo de instrumento, ou os médiums que estão ali servindo de instrumento. E esse acúmulo de energia ruim também atrapalha o vínculo dele com os bons espíritos. E aí, gente, ó, é aquela reunião mediúnica improfícua, que não dá em nada, que não traz mensagens assim que realmente nos sirvam, né, assim, de instrução, ou até mesmo às vezes acaba aparecendo mensagens com instruções inadequadas, né? Isso porque não só às vezes os médiuns, mas quem está na plateia também tem esse vício de pensamento. Então, a mediunidade, ela é uma responsabilidade de todos, daqueles que servem de instrumento, daqueles que frequentam uma reunião mediúnica. A gente não pode ignorar essa informação.